Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma das nossas reuniões de terça-feira. E como sempre fazemos, vamos de início procurar nos concentrar aqui nos objetivos da reunião, naquilo que viemos aqui buscar, seja no passe, seja na motivação que a nossa conversa possa dar para a continuidade do estudo dentro da doutrina espírita, mas nos abstraindo de todo o dia e trazendo as nossas mentes aqui, as nossas atenções para o desenvolvimento da reunião, certos de que contaremos com a presença dos espíritos amigos, a presença do nosso Mestre Jesus, fiel à sua promessa de que onde se reunisse em seu nome, ele aí estaria. E dessa forma iniciamos então mais essa reunião. Como se trata então, dessa reunião de passe e fluidoterapia, acho que eu vou pôr o fio na frente mesmo. Ele quer que ponha atrás, mas essa parafernália fica difícil, principalmente para quem é do século XX. Quando só tinha aqueles baita microfone de mão assim que a gente segurava, tinha que falar bem alto, aí fica difícil. Mas voltando a falar então da reunião, em que a gente fica aqui falando sobre um tema doutrinário, estabelecido aí numa escala, enquanto as pessoas vão tomando passe de acordo com o número de médiuns ali na sala. Aviso sempre que o passe não é obrigatório, né? Não se trata de um ritual necessário, sem o qual a visita ao centro, a presença foi inutilizada, ou não foi efetivada. O passe é um recurso espírita em que se transmitem, nós chamamos de fluidos, né? Fluidos são energias que o médium e os espíritos ali adrede preparados transmitem àqueles que vão ali buscar, e integrado geralmente a uma terapêutica já de fluidoterapia que se desenvolve no outro salão, onde é feito um contato direto com o médium. E aí a palestra se desenvolve ao mesmo tempo para que as nossas atenções fiquem para o mesmo objetivo, o que facilita a transmissão e a recepção do passe, porque as nossas atenções ficam para um objetivo comum. E também essa palestra aqui, esse papo que a gente desenvolve aqui, é motivador para que as pessoas se interessem, se motivem, né, para o estudo da doutrina espírita em geral. E aqueles que se motivarem, além da extensa bibliografia espírita, né, o espiritismo é um dos assuntos que tem, talvez, um dos que tem a mais extensa bibliografia. Nós temos aquela livraria à disposição, a biblioteca ali, e ainda não é tão completa assim, né? Não temos todos os autores. Então, é uma ampla bibliografia para a pessoa caminhar sozinha e continuar os seus estudos, mas também aqui no centro nós oferecemos o programa básico de doutrina espírita. Basta se inscrever, e todo ano começa um novo, mas pode se integrar nele em qualquer momento, porque é rotativo. E fora a questão doutrinária, né, existe também a questão mediúnica, a questão prática, porque o espiritismo surgiu com uma pretensão científica. Apesar de que possa não entrar nos parâmetros científicos atuais, apesar de que muitos acham que sim, muitas pessoas que estão até no meio
científico, acadêmico e tal, acham que sim. Eu não tenho a pretensão de pretender, de achar que o Espiritismo se enquadre como ciência dentro de todos os parâmetros científicos exigidos. Mas alguns acham. Nós temos até um livro recente, bem novo, aqui, que já chegou na nossa livraria, um livro que não é muito extenso, é até fino, tão fácil, de leitura fácil, que chama Ciência da Vida Após a Morte. E é escrito, coordenado por um professor lá da Universidade de Juiz de Fora. Alexandre, não me lembro todo o nome completo dele, mas tem ali, Ciência da Vida Após a Morte. E ali ele faz uma série de ligações com a ciência moderna, porque ele trabalha nesse campo, ele é cientista, né, lá na faculdade. E como cientista também é espírita. E resolveu unir as coisas e mostrar as pesquisas mais recentes indicando a sobrevivência da alma. Mas o que eu queria dizer é que, apesar de não podermos nos enquadrar, talvez, rigorosamente dentro dos padrões científicos, se a gente for consultar o vernáculo, em qualquer língua, a palavra ciência deve ter lá uma meia dúzia, no mínimo, de acepções, de significados, de acepções, né, digamos assim. Numa delas a gente se enquadra. Em alguma delas a gente se enquadra. Mas o fato é que no surgimento, no estabelecimento do Espiritismo como um movimento e como uma doutrina, aí sim, para a época, ele seguia os padrões científicos. As coisas mudaram, tanto é que várias ciências até se tornaram obsoletas e desapareceram, certas ciências do século XIX. Mas muita coisa no século XIX que não era ciência, depois se tornou ciência. Um exemplo é a psicologia. A psicologia era uma disciplina filosófica. E durante o século XIX foi que ela adquiriu um escopo assim, de ciência. Até o fim do século, aí ela já se tornava uma ciência. Mas durante o século, até a fenomenologia espírita era tratado dentro da psicologia. Tanto é que Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos e lançou uma revista para auxiliar o movimento espírita, ele colocou o nome de Revista Espírita e como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Hoje pode soar uma heresia alguém criar uma revista assim, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, né? Já como a psicologia foi regulamentada e se tornou, além de uma ciência acadêmica, uma profissão, aí alguns já vão dizer, não, você tem que ter uma carteirinha, conselho de classe, etc. e tal, porque pelo menos no mundo ibero-americano, aquilo foi... a academia tomou posse, digamos, do nome, e aí a pessoa tem que vencer aquele percurso acadêmico lá para poder ostentar até o nome. Mas no século XIX era uma disciplina filosófica que estava se tornando ciência. Então todos os assuntos da alma, a psique, a psicologia, ciência da alma, eram arrolados nesse nome, sob essa denominação. Então, Kardec também colocou esse subtítulo na revista que ele criou. Então, ele surgiu de olho na ciência. Aliás, Kardec é o pseudônimo do professor Rivail, que era conhecido, era professor, era pedagogo, teve institutos de ensino, fazia traduções, organizava cursos. Então, participava de associações de sábios, né, da época, as academias da época. Então, ele tinha aquele pensamento científico de observar os fenômenos. E aí, quando começaram a surgir, começaram a ganhar fama
a fenomenologia mediúnica começou a ganhar fama, de início lá nos Estados Unidos, eram fenômenos que existem desde que existe o homem, evidente, né? Mas sempre associado a uma situação cultural, sempre em determinado contexto histórico ou cultural de determinado povo, em que as explicações do fenômeno, digamos, a abordagem do fenômeno, era feita sempre, então, dentro de já uma visão cultural, e não científica, não metodológica, não dentro do rigor de observação que a ciência exige. A ciência, quando surgiu a ciência, foi uma revolução nesse sentido em relação a todo o conhecimento, né? Porque o conhecimento era mais cumulativo, né? Alguém tinha passado a vida inteira trabalhando numa determinada matéria lá, fazendo determinada cirurgia, ou trabalhando com curas, ou trabalhando com algum segmento qualquer da natureza, e aí aprendia muitas coisas, ouvia de outros também, e aí o outro ia aprender com ele, e assim as coisas iam se desenvolvendo. A metodologia científica mesmo, a aquisição de conhecimento metódico, a submissão da natureza à subjetividade, surgiu ali pelos anos 500, 1500, né, da nossa era, principalmente com os questionamentos de Descartes, erigindo a dúvida, né, ao paroxismo de duvidar dos sentidos. O Descartes ele começou o discurso dele, aliás, até só porque ele perdeu a viagem para o Brasil, né? Olha aí, ó, parece que na Grécia Antiga a filosofia era filha do ócio, né? Os gregos não tinham muito o que fazer, porque o comércio era tocado pelos estrangeiros, o trabalho era para com os escravos, o cidadão grego mesmo ia na ágora discutir política. Na certa, naquele tempo, não tinha que ficar organizando o baile da primavera, então ele só tinha que discutir política e fazer filosofia. Por isso que dizem que a filosofia é filha do ócio. E conta que o Descartes estava procurando o que fazer na vida e se inscreveu no exército do Maurício de Nassau, que vinha assumir o Brasil holandês, né? A Holanda tinha se estabelecido ali em Recife, recentemente, uma companhia holandesa tinha se estabelecido ali, e o conde Maurício de Nassau vinha chefiar tudo aquilo ali, então ele organizou um exército para vir, e o Descartes se inscreveu, se alistou no exército dele, mas perdeu a viagem, chegou tarde lá em Amsterdã, e o conde já tinha partido. Tem um escritor paranaense, o Paulo Leminski, que ele escreveu um livro, Catatal, muito interessante, em que ele imaginou se a viagem tivesse dado certo, se o Descartes tivesse vindo para o Brasil, o que seria da filosofia? Então ele faz esse exercício e vê, por exemplo, ele coloca o Descartes num parque, lá, uma floresta lá de Recife, observando um tamanduá. É o tamanduá bandeira, né, que é aquele maior. Que bicho estranho, né? Então imagina o Descartes com toda aquela propensão ao racionalismo, que ele fundou a escola racionalista, observando um tamanduá. Vê se daí iria sair alguma filosofia racional. Mas o fato é que ele perdeu a viagem, aí teve que arrumar algum lugar para passar o inverno, um outro conde lá cedeu um quarto qualquer para ele poder sobreviver no inverno, e ali, deitado, olhando para o teto, diz ele que aí que ele escreveu o Discurso do Método. E o Discurso do Método, então, é considerado um dos elementos fundadores, né, da ciência. Porque traz ao pensamento a dúvida. Ele começa até pensando assim, né, se eu for olhar uma torre à distância, não sei se ela é redonda ou quadrada, acho que é quadrada, chego perto, é redonda, então não posso acreditar nos meus olhos. Se eu coloco a mão num recipiente com água quente e outro com água fria, e depois coloco numa água morna, uma das mãos vai dizer que a água está fria, a outra vai dizer que a água está quente.
Então, como é que eu vou acreditar nos meus sentidos? Bom, mas pelo menos eu sei que o círculo é círculo e o quadrado é quadrado. Aí ele diz, mas e se existe um gênio maligno, né? Que faz eu pensar que o círculo é quadrado e não é, que o círculo é redondo e não é, ele é quadrado. E eu estou pensando que ele é... Quer dizer, então não podia acreditar nem no que ele pensava, porque pode existir um gênio maligno que induza a um pensamento diferente. E pode mesmo, né? Não precisa de um gênio maligno, pode um distúrbiozinho qualquer, a gente começa a passa a pensar diferente. Mas aí ele pensou, mas alguém está pensando isso. Todas essas bobagens que eu estou pensando, alguém está pensando. Então alguém existe pensando essa linguagem. Aí chegou no jargão, penso, logo existo. Então, com isso aí, ele foi elaborando um método racional, um método baseado na razão, não na tradição, não apenas nos sentidos, um método racional. Foi um grande passo em direção à metodologia científica. Bacon, do outro lado do canal, já começou a convidar a experimentação, né? As coisas têm que ser testadas, as coisas têm que ser repetidas. Ao lado disso, Galileu, tudo na mesma época, tudo dos anos 1500. Ao lado disso, Galileu começou a descrever o mundo de forma matemática. Então veja como foi uma imersão da subjetividade. A matemática é algo bem subjetivo. É a mente humana tentando entender o universo. As correspondências dela na natureza é a gente que faz e que estabelece. Então tudo isso aí provocou uma revolução no pensamento humano, que o Merleau-Ponty chama de a imersão da subjetividade. De repente, a natureza foi submetida ao homem. E o Hegel diz que nós mudamos a postura. O homem que antes interrogava a natureza como o discípulo interrogando o mestre, né? Tentando entender a natureza, ele passou a interrogar a natureza como juiz interrogando a testemunha. Então, houve uma mudança de postura. Isso aí foi o surgimento da ciência. A partir daí, ela foi se desenvolvendo cada vez mais até chegar aos rigores metodológicos, aos rigores científicos de hoje em dia. Todas as coisas têm que ser testadas, têm que ser verificadas por outros, né, por pares, e assim vai se desenvolvendo tudo dentro do rigor científico. Bom, o Espiritismo não seguiu esses rigores, porque Kardec, assim que ele começou a estudar os fenômenos e tomou consciência de que ele estava observando fatos que evidenciavam a sobrevivência do espírito, ele já viu aí uma revolução, porque nós estamos acostumados a acreditar desde priscas eras a sobrevivência da alma. Mas como eu já disse, é dentro de uma associação não só cultural, como religiosa, baseada em revelação. É sempre alguém que nos diz, e aquilo que ele disse pega de alguma forma. Freud chegou a se dedicar a esse estudo em Totem e Tabu, e também no Moisés e monoteísmo, mostrando os mecanismos psíquicos que fazem com que nós adotemos uma revelação. Ele supõe até, junto com outros autores, que o monoteísmo pegou no mundo porque a tribo assassinou Moisés. E depois, aí entra o sentimento de culpa, aí erige como o revelador e o salvador. É a morte do pai primevo. Ele tentou explicar os totens com isso. Por que está a ereção do totem nas aldeias? Que é o primeiro, o rudimento de Deus, né, da crença em Deus e na sobrevivência. Era aquela questão da conformação tribal, em que havia o patriarca, né, o macho principal, nas mais primitivas ainda, subordinando todos os outros, até que os outros se reuniam e assassinavam aquele ali para que a coisa continuasse. Entre os animais ainda se vê certos mecanismos assim em certos grupos de animais. Só que depois aquilo gerava um sentimento de culpa, aí acabava
erigindo o totem, louvando aquele pai Primevo. Enfim, ele faz todas essas elucubrações nessas obras sobre o surgimento até da crença. Seja como for, queiramos ou não acreditar, acreditemos nós que há revelações mesmo, nós sempre acreditamos meio que de fora para dentro. Essa foi a verdade. Nós sempre acreditamos porque fomos convencidos por alguém que conversou com Deus. Né? Nós todos não conversamos com Deus. Não é todo mundo que tem. Acontece uma série de coisas que a gente diz, foi Deus que falou comigo. Mas fica na crença de ter digamos assim, a coragem de chegar nos outros e dizer, Deus me disse isso, e está aqui uma revelação. Foram alguns, né? Moisés, Maomé, mas nós vimos eles, nós como seres humanos, vimos Moisés subir no morro, e lá diz que encontrou Deus queimando uma erva, e de certo ele se achegou, a sarça ardente, né? E teria Deus passado todas essas revelações para ele, e ele voltou e disse, Deus me revelou tudo isso aqui, eu estou passando para vocês. Lá o outro monoteísmo, lá que derivou também do judaísmo, que é o Maomé, foi numa gruta, diz que o anjo Gabriel lá ditou uma série de preceitos para ele, e ele ditou para um sobrinho dele lá, porque ele não sabia escrever, e ele anotou e deu origem ao Corão. Mas o que nós vimos foram eles indo lá, o Maomé indo para a gruta, Moisés subindo para o morro, descendo e falando isso. Então, a sobrevivência era algo assim que nos permitia até certas barganhas, né? O medo também, aí as pessoas exploravam, né? Criavam as estruturas de medo. A vida depois da morte depende do que você faz aqui. Então, se você pagou o pedágio adiantado, os caminhos lá estão liberados. Ou seja, deu a contribuição, pagou o dízimo, fez as comunhões, né? Todas as mandingas, as práticas estabelecidas, e principalmente sustentou a estrutura, que era sempre vinculada ao Estado também. O Estado e a religião caminhavam sempre junto, né? O sacerdote reforçava o Estado reforçava o sacerdote. Aí cumpria-se aqueles mandamentos, aquelas coisas ali, por medo do que ia acontecer depois, em busca da recompensa, e aí vivíamos naquela barganha. Mas, de repente, começa a surgir certos fatos que, apesar de serem antigos, começaram a ser olhados com a mentalidade científica, começaram a ser observados, a serem medidos, a se procurar as causas, a se buscar os mecanismos. E esses fatos evidenciaram a sobrevivência. Bom, então foi uma atitude científica. O primeiro contato, que aí acabou surgindo o Espiritismo, foi uma atitude científica. Bom, Kardec, desse fenômeno, foi pioneiro em derivar para uma filosofia. Digamos, se conscientizar tanto da importância do fato, de que agora nós temos de forma experimental, podemos ter acesso à sobrevivência da alma, e a sobrevivência da alma então se torna uma coisa tão importante na nossa existência, porque enquanto é uma crença, enquanto é algo que a gente duvida, que a gente não tem certeza se acontece, além do túmulo, a gente vai dar um valor relativo e vai tentar pagar aqui, comprar uma entrada para lá, mas deixa a hora que eu morrer, eu me preocupo com isso. Mas no momento em que a gente vê a evidência e o mundo daqueles que já passaram do túmulo se chega tão próximo de nós, a ponto de se estabelecer um diálogo entre vivos e mortos. Então, nós chegamos a uma situação, uma condição assim de tanta
praticamente de certeza ou de convicção, não vamos falar de certeza, mas de tanta convicção de que a sobrevivência existe, que isso toma uma importância bastante grande. Tem que ser importante para nós, uma vez que nós estamos convictos disso. Enquanto nós duvidávamos, enquanto nós burlávamos ou negociávamos sobre a sobrevivência, era uma coisa. A partir do momento que nós temos evidências, que nós temos fatos, temos uma fenomenologia que nos dá uma convicção disso, tem que mudar alguma coisa dentro da gente. É uma revolução. É uma revolução no pensamento. É uma nova revolução. É uma revolução copérnica, como aquela que eu citei, daqueles elementos que acabaram provocando o surgimento da ciência. É uma nova revolução. Então, Kardec se conscientizou disso e resolveu aplicar isso à elaboração de uma visão do mundo, né? A uma conscientização de todos os problemas humanos disso daí. E acabou gerando uma filosofia. Mas nós não abandonamos a experimentação. Geralmente, quando Moisés desceu da montanha, ou quando Maomé saiu da gruta com os seus alfarrábios lá e entregou aquela doutrina, as pessoas praticamente se desligaram da experiência. Admitiram aquilo ali como verdade e passaram a daí para frente fazer só exegese, ou seja, só discussões em torno daquilo que estava escrito ali. Com o Espiritismo, como ele veio com essa postura científica, a coisa foi diferente. Apesar de Kardec ter erigido uma filosofia, e nós vamos falar depois das consequências todas filosóficas desse trabalho dele, mas apesar de ele ter feito isso, ele não abandonou a postura experimental. E nós continuamos com ela até hoje. Ou seja, todos os espíritas são convidados à experimentação. Não precisa acreditar, né? Não precisa crer, não precisa concordar. Experimenta. Eu não sei se é fato, se a gente sobrevive mesmo, se a alma continua existindo depois do túmulo. Eu não sei. Não tenho certeza, eu tenho dúvidas. Então experimente. Não é assim? A gente experimenta quando não tem certeza, quando teoricamente a gente não se convence. Então experimenta. O Espiritismo permanece experimental. Por isso, aqui nesse centro, nós oferecemos essa oportunidade de experimentação. A mediunidade aqui é democratizada. Foi elaborado aqui nesse centro, há muitos anos atrás, o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, o COEM. O que é o COEM? Senão uma democratização do acesso à mediunidade. Qualquer pessoa preenche uma ficha de inscrição e entra no programa chamado COEM. Entra em contato com a mediunidade. É lógico que ele vai seguir o método elaborado pelo COEM. Qualquer curso, toda e qualquer escola que se oferece para transmitir um conhecimento, uma prática, ou qualquer coisa assim, ela estabelece um método. E, evidentemente, o aluno tem que seguir aquele método. Não dá para fazer um método para cada aluno, né? Não, eu quero contato com a mediunidade, mas eu quero já. Né? Eu quero que vocês me admitam aí numa sessão mediúnica, num dos grupos de vocês aí que fazem as suas mandingas aí, eu já quero ir lá e participar e ver se esse negócio é verdade ou mentira. Não tem escola que faça isso, né? Não tem curso, não tem Senai, não tem ninguém que faça isso. O método de acordo com cada um. Todas elas têm o seu método. Então é vencer esse método e ver o que acha no final. E esse método nosso é o seguinte, é um convite à prática mediúnica de forma gradativa. A pessoa começa com aulas teóricas, né? Aprendendo o que já se descobriu, o que já se teorizou em cima do assunto, e aí na prática vai para exercícios gradativos, que vão aumentando aos poucos, semana a semana, vão aumentando em duração e em complexidade, né? Em diversidade de atividades. Exercício de concentração,
né? Então, a pessoa começa com 5 minutos de concentração, 10 minutos de concentração, e assim vai. No final de 2 anos, que é o total do curso, foi elaborado assim. Nós tentamos elaborar um de 1 ano para ir mais rápido, mas não pegou, nem todo mundo aceitou. Voltamos aos 2 anos. No final de 2 anos, a pessoa já estará participando de uma sessão mediúnica completa. Esse desenvolvimento gradual dos exercícios, aumentando em tempo, duração, complexidade e tal, é um dos macetes do Cohen. O outro macete muito bom é aquele um feedback que é feito após cada sessãozinha dessas pelos presentes. Porque nós passamos por muitas experiências na vida e muitas vezes as experiências não nos acrescentam muita coisa porque nós não meditamos muito sobre ela, não verbalizamos. É importante a verbalização, né? Não é só vivenciar alguma coisa. Nós somos seres feitos pela palavra. Aliás, o mundo foi feito pela palavra, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se isso, faça-se aquilo, e foi fazendo. Quer dizer, se Deus fosse mudo, nem tinha mundo, né? Mas o mundo foi feito com palavras. Essa é a tradição, é a lenda, seja o que for, faz parte da nossa cultura. Mas na verdade é que nós somos feitos com palavras. Quando nós não tínhamos as palavras, quando nós éramos animais ainda, irracionais, lutando aí para sobreviver e se adaptar e evoluir, e não tínhamos a palavra, o nosso pensamento era caótico. A palavra organizou o pensamento. A palavra é a casa do ser. Cada ser ganhou uma palavrinha, cada ser ganhou uma casinha. Aí nós conseguimos organizar o pensamento, porque nós temos a palavra. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos conhecimentos, se resumem a conhecimentos linguísticos. Fora isso, são as sensações que nós compartilhamos com os animais, né? Mas o que caracteriza o ser racional, o homem, é o fato dele ter a palavra. Essa é a verdade. Então, isso aí leva-nos a crer, né, a acreditar, que a verbalização das nossas experiências é muito importante. Aí, o que acontece? Depois de cada sessãozinha dessa, seja de 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, como estiver, todos os presentes são convidados a contar suas impressões, a contar para o grupo o que ele sentiu, o que ele viu, né, enfim, todas as sensações, como ele se sentiu. No verbalizar isso aí, ele aproveita bem a experiência, ele medita sobre a experiência que ele teve, e aí ele vai se enriquecendo com isso. Fora isso, ele vai se enriquecendo com a experiência dos outros, porque quando o outro conta a sua experiência, ele também vai aprendendo, e vai julgando, e muitas vezes vai encontrando similaridade, vai batendo. Certas sensações que ele teve, ele vai encontrar confirmação no depoimento do outro. Então, e tudo isso vai sendo anotado. Por quê? Porque no final, baseado nos fenômenos ocorridos com as pessoas são convidadas para outras atividades na casa. Mas o fato é que ao final de um curso dessa natureza, ao final de uma experimentação dessa, ao final do contato prático e direto com a mediunidade, a pessoa decide. Né? Decide, não vi nada mesmo. Tem nada não. Às vezes sai mais descrente do que chegou. Pode ser. Não vi, não senti, não me convenceu. Tudo bem. Vai, como é que é? Como é que diz o Drummond, né? Vai ser gauche na vida. Vai fazer outra coisa, não tem problema? Não tem importância? Não somos donos da verdade? Podemos estar errados, né? Eu até penso que a gente o espírita não faz muito esforço assim para convencer os outros. Conversa com quem tem interesse, mas não sai pregando por aí, por causa disso, por causa dessa humildade que podemos estar errados. Porque se nós estivermos certos,
Todo mundo vai pensar como a gente. Independente do esforço que a gente faça para sair na rua pregando, ou em programa de rádio, ou em convencendo os outros, o pessoal vai se convencer. E se nós estivermos errados, pelo menos nós não trouxemos ninguém, não insistimos com ninguém para seguir o mesmo caminho que nós. O fato é que cada um por si conclui. Né? Não houve nada, não aconteceu nada, não me interesso mais. Ou ele se impressionou e viu e se convenceu da existência do fenômeno mediúnico, do contato com os espíritos. Ou ele sentiu que tem algo mais e quer continuar nesse caminho. Enfim, as decisões, as reações, as conclusões foram baseadas também na experiência. Então, é isso que eu digo. O Espiritismo, apesar de ter erigido uma filosofia, ele não abandonou a experimentação. Essa é uma característica científica. Como eu disse, uma das 6, 7 acepções de ciência. Mas a verdade é que, desde Kardec, o Espiritismo não ficou só na experimentação. Não se tornou uma ciência fria, calculista, passível até de se transformar numa profissão. Tanto é que não se transformou numa profissão. Nem escolas oficiais surgiram. Houve algumas tentativas de se estabelecer faculdade de teologia espírita, escola de espiritismo, em que as pessoas fizessem vestibular, pagassem, tivessem curso regular, mas poucas vingaram. A maioria continuou assim, como um movimento livre, né, sem um Vaticano. As federações não passam de órgãos organizativos do movimento espírita. E nem organizam todos os espíritas, porque não são todos os espíritas que se sujeitam, digamos, à organização da federação. Existem espíritas que fazem outras agremiações, e existem aqueles centros que não se filiam a organização nenhuma, e existem espíritas que não se filiam a centro nenhum. Então é um movimento livre, espontâneo. Nós nos juntamos para estudarmos em grupo. E aí, claro, a gente tem que ter uma organização que sustente a infraestrutura, o ambiente, mas são associados. Né? É um clube, é como um clube. Alguns se escandalizam, né, de comparar o centro espírita a um clube, mas é um clube. Como tem o clube de xadrez, né? As pessoas que gostam de jogar xadrez se juntam, fazem uma agremiação, um clube, pagam uma mensalidade e são sócios do clube para poder ir lá jogar xadrez e desenvolver aquele prazer que eles têm. Ora, os que se interessam por espiritismo se juntam no centro, organizam um centro, pagam uma mensalidade, se tornam sócios, e são os associados que mandam no centro. Todas o encaminhamento, digamos assim, do centro é feito por decisão dos associados de forma democrática. Então, esse movimento é que determina e organiza o nosso estudo. É claro que daí norteia-nos uma filosofia, também não hegemônica, uma filosofia predominante, que é a de Kardec. Porque Kardec, como eu disse, ao contrário de muitos pesquisadores do fenômeno espírita, e que ficaram apenas na ciência mesmo, na pesquisa, tentando comprovar o fenômeno, e diferente também daqueles que viram nisso apenas uma diversão, o das mesas girantes no salão, ou até um jogo de adivinhação, né? Um meio de ganhar dinheiro com adivinhações, com orientações, invocação do mortinho que nós todos temos, os nossos mortinhos e tal, principalmente quando é recente, que morreu recentemente, aí eu quero saber como é que está minha mãe, como é que está meu pai, como é que está não sei quem do outro lado. Então, existem aqueles que se prestam a isso. Mas, ao invés de seguir esse caminho, Kardec pegou essas evidências da imortalidade da alma
e iniciou o diálogo com os espíritos, começou a pesquisar ao lado de lá, não só se convenceu de que a vida continua além do túmulo, mas foi pesquisar como é a situação além do túmulo. Como é aquele país? E aí, quando você quer saber sobre um país, você tem que entrevistar os habitantes daquele país. Quanto maior o número de pessoas você entrevistar, mais retrato você tem daquele país. Se você chega numa fronteira nossa, olha para o outro país e quer conhecer como é que é a vida lá, e você não pode ir lá, por qualquer razão, e no nosso caso, nós só podemos ir depois de morrermos, né? Depois de mortos, nós só temos essa sondagem mediúnica para ir ver. Então, através dessa sondagem, é o contato que nós faríamos com o vizinho, no país vizinho. Eu entrevistaria as pessoas, várias pessoas, em diversas situações econômicas, em diversas situações intelectuais, em diversas situações morais, até. Eu entrevistaria e aí teria um quadro daquele país. E como se trata? Esse país não é um simples vizinho, um país vizinho, mas é um país para o qual as evidências demonstram todos nós vamos, né? É um país de todos nós, então nós podemos aprender também com as pessoas que estão lá. Podemos aprender com a pessoa ainda ignorante, e que morreu, e que está lá, às vezes até em situação de sofrimento, situação de perseguição a outros, situação de vingança, seja como for, nós aprendemos pela situação dela, como entrevistando uma pessoa mais experiente, mais viajada, que já sofreu mais, já ponderou mais sobre a vida, já elaborou uma visão melhor do mundo, nós aprendemos como um sábio, né? Como entrevistando um sábio. É assim que nós aprendemos com as pessoas. Então, desse diálogo com os espíritos, ele elaborou a doutrina espírita. Então, o espiritismo nós podemos entender apenas como aquele movimento de contato com os espíritos, como o nome diz, espiritismo. Nem precisa acreditar em Kardec ou em muitos dos princípios da doutrina espírita para ser espírita, né? Para seguir apenas o espiritismo. Já um compromisso maior, que é a doutrina espírita, aí sim, aí nós vamos então adentrar essa filosofia. Eu digo que é filosofia, por quê? Porque ele erigiu uma completa mundividência. Pegou todos os problemas humanos e vamos observar à luz desses conhecimentos. E colocou isso como fundamento, quer dizer, como início, como pedra fundamental, no Livro dos Espíritos. Chamou o Livro dos Espíritos porque é consequência desse diálogo, né? E até arrumou um pseudônimo para não misturar com outras criações dele, outros trabalhos dele, em que não havia, não era decorrente desse processo dialético do contato dele com os espíritos. O homem se debruçando aí o invisível respondendo, e como consequência, como resultado, uma doutrina espírita, uma visão de mundo. Aí ele começa a filosofia espírita com Deus. Então, o problema mais premente, que até hoje fazem guerras, né? Apesar de que o Marx disse que era tudo da economia, mas, na verdade, tudo começa lá. Aliás, tem até aquela historinha, né, de que sempre tem um judeu agindo, né? Sempre tem um judeu no processo. O primeiro judeu veio e disse que o negócio estava todo na mente. Ele tinha que... As pessoas tinham que se abstrair aí da matéria e aceitar um Deus totalmente ideado, uma ideia. Então, na verdade, está tudo na mente, que foi Moisés, né? Aí veio outro judeu e disse, não, é mais embaixo. É mais embaixo, é no coração. Você tem que amar. Então, o coração é que dita o nosso desenvolvimento. Aí veio outro judeu e disse, é mais embaixo. É no estômago. É a economia que move o mundo, né? Que foi Marx. Os problemas todos são a luta de classe,
para tomar conta aí dos modos de produção, para se alimentar, etc. e tal, e o problema todo é econômico, está na economia. Aí veio um outro judeu e disse, não, é mais embaixo. É mais embaixo. É no sexo. O sexo é que move o mundo. Todos os problemas é da não resolução daquelas fantasias sexuais surgidas lá na infância e no início. Aí, quando pensaram que já estava esgotado o estoque do judeu, chegou outro judeu e disse, não, é mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo, é nos pés, porque tudo é relativo, então depende para onde você vai, né? Que foi o Einstein. Bom, a verdade é que, seja como for a nossa visão das coisas, nós começamos com Deus. O problema maior é Deus. E principalmente as correntes de pensamento que mais brigam hoje em dia no mundo, que ameaçam mais a nossa sobrevivência como espécie, giram em torno do monoteísmo. E o monoteísmo tem uma vertente só, né? Porque Moisés foi lá, onde Deus estava queimando a erva, lá, e trouxe os 10 mandamentos e iniciou o judaísmo. Jesus, que veio depois, não passa de uma dissidência. Na verdade, no frigir dos ovos, Jesus é uma dissidência do judaísmo. E até o Freud disse isso, e vários autores, Maomé pretendia submeter aquele povo do deserto ao judaísmo, ao livro. O livro que existia era o livro do judaísmo. E ele queria pegar o judaísmo e pegar aquele povo que tinha vários deuses regionais, vários totens tribais, se digladiando, e unir aquele povo em torno do Deus mosaico. Mas, na fase inicial de restauração do Pai Primevo, aquele povo simples se entusiasmou tanto e apresentou tantos resultados práticos que, nos termos religiosos e principalmente monoteístas, o domínio de espaços e povos, né? Foi tão prático que ele não deu sequência, abortou, e a religião ficou só nos primeiros dogmas e tabus do judaísmo. É uma cópia do judaísmo, o maometismo. Então, e são as 3 grandes religiões monoteístas que vivem até hoje brigando. Nós temos duas denominações ortodoxas, 2 primazes brigando ali na Rússia e Ucrânia, e lá no Oriente Médio nem se discute, né? Mas, como diz Freud, Alá foi mais magnânimo com o povo que ele escolheu do que Javé com o povo dele. Segundo Freud. Mas é que quando Freud escreveu isso, estava em plena perseguição do nazismo sobre os judeus. Mas a verdade, então, começa com Deus. E Kardec também começa com o problema Deus. Só que de uma forma diferente. Não fica só na revelação de alguém dizendo como Deus é. Ele conclui, na conversa com os espíritos, que nós não temos condições de entender a natureza de Deus. E as pessoas vivem dizendo, Deus é assim, Deus quer isso, Deus quer que você faça isso, Deus quer que você seja aquilo. O maior estresse é que Deus quer que eu seja feliz. E existem pessoas estressadas para tentarem ser felizes. Elas se estressam para ser felizes e procuram a felicidade em todo canto. Como é que eu sou feliz? Eu tenho que ser feliz. É um consumo. Nós temos que consumir a felicidade, então temos que ser felizes. Aí buscamos autoajuda, buscamos escritores, buscamos pastores, buscamos sacerdotes em busca de sermos felizes. Porque todos sabem como é Deus, o que Ele quer exatamente. Eu não sei. Eu não sei como é que é Deus. Eu não sei se Ele é mesmo tudo isso que dizem. Nem exijo que Ele seja todo-poderoso. Aí também eu não me revolto. Que nem alguns diziam no Holocausto, onde estava Deus quando isso estava acontecendo? Não sei. E quando eu passo o sofrimento, claro que eu oro e peço socorro a Deus. Mas se depois o sofrimento passa e deu a impressão que Deus não entrou no recado, no entreveiro, eu também não fico revoltado. Sei lá, ele pode estar jogando golfe.
No fim, Deus pode ser aquele velhinho mesmo lá de Bengala, que o pessoal fala, não sei como é Deus. E aí Kardec também diz, nós não sabemos como é a natureza íntima de Deus. Falta-nos um sentido. Como é que nós vamos entender Deus? Como é que meu gato vai me compreender? Falta a ele um sentido para me entender. Nós analisamos e entendemos ele. Nós analisamos o mundo. Nós somos a parte pensante do universo, pelo menos até aqui onde nós estamos, no planeta Terra. Nós somos a parte pensante. Nós analisamos. Por isso que nós não somos lógicos. Nós criamos e adotamos a lógica. E submetemos as coisas à lógica, mas nós não somos lógicos. Como é que nós vamos ser lógicos? Um sistema não se analisa a si mesmo. Não tem. E por isso que a inteligência artificial vai ter os seus limites. Porque a inteligência artificial precisa de alguém programando ela. Os algoritmos precisam de alguém que determine quais serão esses algoritmos. O que eu vou ter que vencer e tal, para poder fazer isso e aquilo na sociedade. Mesmo quando todos nós formos dominados pela inteligência artificial, alguém vai estar produzindo aqueles algoritmos para fazer com que a humanidade se comporte daquele jeito. É a inteligência. Aí ela vai precisar sempre de um sistema. Então, nós não conseguimos entender nem a nós próprios, porque um sistema não se entende ele próprio. Nós entendemos tudo o que acontece à nossa volta, ou tentamos entender e pesquisamos, e vamos aperfeiçoando o nosso conhecimento sobre as coisas que nos cercam, mas sobre nós mesmos, nós não temos. É como se o microscópio se estudasse a si mesmo, ou o telescópio se estudasse a si mesmo. Não dá. Aí, mais ainda, com alguém que tudo indica nos criou. Alguém que elaborou esse sistema que nós somos, que é Deus. Então, falta a mim um sentido para entender Deus. Aí Kardec pressupõe que a gente deve entender, então, pelos atributos. Mas isso não é novidade, já o Spinoza falava disso, mas Spinoza, veja só a diferença do Espiritismo e da filosofia. Spinoza pensou sistematicamente e, em consequência, dogmaticamente. Certo de que ele conseguia chegar na verdade de como é Deus através dos seus atributos. Kardec não. Kardec pensou certos atributos. Deus deve ser superpoderoso, senão teria alguém mais poderoso que ele, aí aquele que seria Deus. Deus deve ser justo, porque senão o mundo... Deus é imutável, porque senão o mundo já teria entrado no caos. Então ele vai pegando atributos de Deus para dar um retrato de Deus possível para nós, pelo menos no atual estágio evolutivo que nós estamos. Então é uma visão de Deus de dentro para fora. Nós elaborando e construindo uma visão de Deus, como está no Livro dos Espíritos. Aí depois ele passa para analisar a criação, para tentar entender a criação, os elementos gerais do universo, formação, etc. e tal, a criatura, o espírito, e as consequências do espírito. As leis que regem o nosso relacionamento, a lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, que ele chamou de leis morais. É a terceira parte da obra filosófica dele. Aí ele erigiu uma moral que tem condições de ser mais permanente até do que a de Descartes, porque Descartes reconheceu que estava elaborando uma moral provisória. Como depois dele ter vivido lá naquele quarto de inverno que deram para ele e pôde elaborar o discurso do método, ele continuou sendo sustentado por pessoas ricas. E quando ele estava numa das vezes que ele estava sendo sustentado pela rainha da Suécia, ela encomendou para ele uma moral. Então ele escreveu uma moral provisória. A de Kardec não foi provisória, mas também não é heterônoma, porque hoje se discute entre a moral autônoma e a heterônoma. A heterônoma é de fora para dentro. Eu vou ser bonzinho, porque senão Deus me castiga. Eu vou fazer o bem para ganhar o céu. Eu não vou fazer o mal de medo do inferno.
Se bem que tem muitos de nós espíritas recaímos nessa também. Aí ficamos com medo do umbral. Eu vou ser bonzinho, senão o umbral me pega, né? Eu vou ser bonzinho, senão o obsessor me pega. Não. Se você for ler a filosofia de Kardec, você vai ver que ele erigiu uma moral que na filosofia chama de autônoma. Ou seja, aquela moral de dentro para fora. Uma moral que você vai construindo pelo conhecimento, pelo contato com a fenomenologia mediúnica. E você verifica as consequências, você verifica a lei de causa e efeito, que é um empréstimo. Muitos espíritas mesmo, que estudam física, dizem a lei de causa e efeito é lá da matéria. É analogia, né? Estamos fazendo uma analogia. A lei de causa e efeito, que existe entre os elementos materiais, existe no nosso relacionamento. Claro, tudo que nós fazemos tem consequências. É evidente que não é tão mecânico que nem as leis da matéria, né? As leis da física, aí, fazendo os astros se moverem, ou produzindo as reações químicas, etc. E tal. O relacionamento humano, a lei de causa e efeito não se processa assim mecanicamente, porque nós estamos falando de inteligência, aí entra esse fator caótico que a liberdade individual traz, né? O livre-arbítrio, a liberdade que ninguém pode tomar, porque em última instância vai existir a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, e essa regime nenhum consegue reprimir, né? Porque basta pensar. Mas a verdade é que então nós, através a moral, nós desenvolvemos através do nosso próprio conhecimento, da observação das consequências da lei de causa e efeito se produzindo aí na inteligência, as consequências das nossas atitudes. O nosso hoje feito ontem, o nosso amanhã feito hoje. Porque no estudo factual da fenomenologia espírita, no contato com a realidade, além de descobrirmos que a vida não termina no túmulo, ela continua, e nós dialogamos com quem passou por ela, também nós descobrimos que ela precedeu o berço, quando entramos aqui no estudo da reencarnação. Precedeu o berço. A nossa existência é interexistente. Ela é antes do berço e é depois do túmulo. Muitos dizem, mas como é que eu posso acreditar nisso? Uma coisa que eu não me lembro. Se eu tivesse vivido outras vidas, eu lembrava. Bom, é só perguntar onde é que deixou o guarda-chuva na última vez que usou, né? Quantos livros que a gente lê, está lendo, esquece onde deixou, e foi agora há pouco. O celular, né, principalmente na minha idade, né? A gente mantém até em casa o telefone fixo por causa disso, né? Todo mundo, o telefone fixo já era. Não, a gente lá usa o telefone fixo para achar o celular. Deixa o celular, não sabe aonde, aí vai no telefone fixo, liga, aí acha o celular. Então, coisas que foi agora há pouco que eu deixei o celular aí, não sei onde está. Aí vou querer lembrar coisas que foram anteriores ao trauma do nascimento e da reconstrução da personalidade nova, aí na infância, para receber uma nova educação, e lá na adolescência, nas crises existenciais da adolescência, se chocar com as tendências do homem velho, e aí nesse processo dialético e desenvolvendo o espírito, né? A verdade, então, é que, eu falava então da reencarnação, é que observando todos esses fatos e o contato permanente, o retorno permanente dos espíritos ao palco da história, e sempre sofrendo as consequências das suas atitudes, nós vamos erigindo uma moral autônoma, em que nós vemos que não temos que ser bonzinhos para passar voando no umbral. Não temos que ser bonzinhos para conquistar o reino dos céus, o prêmio de Deus, ou seja o que for. Nós temos que agir de forma a sustentarmos o retorno, as consequências dessa nossa ação. Então, nós vamos aprender a nos relacionarmos melhor, a substituir hábitos velhos por novos hábitos, né?
em todos os sentidos, né? Mas principalmente no sentido moral, de modificar as minhas atitudes em relação ao próximo, em relação à natureza, principalmente, em relação a nós próprios. Porque nós vamos ver que a mudança de hábitos, a mudança de atitudes, atitudes mais saudáveis, mais tranquilas, mais serenas, vão permitir que nós construamos em nós a serenidade e no futuro, quem sabe, uma sociedade melhor, formada por todos nós em uma situação mais equilibrada e melhorada. Mas já são 21 horas, já cumpri a minha determinação de orador com H, ou seja, fazedor de hora, né? Porque o orador não tem H, é aquele que fala bonito e tal, convence, etc. e tal. Nós aqui somos orador com H, porque fazemos a hora, completamos a hora enquanto todo mundo toma passe, né? Então, feito isso, cumprida a nossa obrigação, fica a motivação para o estudo, tanto desse livro, básico da doutrina espírita, como outro que eu citei, que já tem na livraria, aquele do Alexandre lá, o cientista de Juiz de Fora, que é a ciência da vida após a morte. E vamos então, de novo, lançar um pensamento ao nosso Criador, agradecendo a oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos e esperando continuar com o nosso propósito de aprendizado e crescimento em todos os momentos da nossa vida. Assim seja.